Obra maravilhosa, jovem liberto de cifose, congregação cristã no Brasil. O jovem João, agora livre da curvatura que por anos o fez andar com o corpo inclinado como um peso invisível, não conseguia conter as lágrimas ao entrar na igreja pela primeira vez sem sentir dores. Os irmãos, ao vê-lo ereto, com os ombros alinhados e o olhar firme, glorificaram a Deus em voz alta. Não foi medicina, não foi cirurgia, não foi esforço humano, foi a mão poderosa do Senhor que, na simplicidade de uma oração, desfez o que os médicos disseram ser irreversível. Glória a Deus! Exclamou o irmão mais velho, abraçando-o. Isso não é obra de homens, é o dedo de Deus. João contava que desde criança sentia o corpo se curvar cada vez mais. Os exames mostravam ossos deformados, músculos tensos, e os médicos falavam em correções dolorosas, sem garantia de sucesso. Mas sua mãe, uma irmã fiel que nunca deixou de clamar ao Senhor, dizia: "Meu filho, Deus não nos desampara. Ele ouve os que confiam nele." E assim em cada culto, em cada reunião de oração, ela pedia pela cura do filho, não com palavras vãs, mas com fé que vencia o mundo. Uma noite, durante um culto solene, enquanto o irmão pregador falava sobre a fidelidade de Deus em responder às súplicas dos seus, João sentiu algo diferente. Não foi um calor, não foi um formigamento, foi uma paz profunda, como se uma mão invisível o sustentasse. Quando se levantou para orar, percebeu que podia ficar de pé sem esforço. Os irmãos ao redor notaram imediatamente, suas costas estavam retas. Não aos poucos, não com fisioterapia de uma vez, como só Deus pode fazer. Eu não merecia isso, confessou João, chorando no altar. Mas o Senhor, em sua misericórdia, me deu não só a cura, mas a certeza de que Ele está vivo. E ali, entre lágrimas de gratidão, ele se ajoelhou e prometeu servir a Deus com toda a sua vida. Não como pagamento, mas como resposta ao amor que não tem medida. Os dias que se seguiram foram de testemunho constante. João, que antes evitava olhares por vergonha, agora compartilhava sua história com todos que encontrava. Deus não muda, dizia ele aos jovens da congregação. Se ele curou a mim, que era apenas um entre muitos, imagine o que pode fazer por vocês. E assim sua vida se tornou um farol, mostrando que a fé não é teoria, é experiência viva com o Criador. Uma irmã idosa que há anos sofria de dores nas juntas, ao ouvir seu relato, pediu: "Irmão, ore por mim também." João, ainda novo na fé, mas cheio do Espírito, impôs as mãos sobre ela e clamou: "Senhor, tu que me libertaste, libera também esta tua serva." Na mesma hora, a dor cessou. A irmã, emocionada, levantou-se e começou a louvar a Deus em voz alta, dançando como nos dias da mocidade. Mas o milagre? Não apenas Deus sendo Deus, agindo como sempre agiu, com poder e amor. Mas a prova não terminou ali. Alguns de fora questionavam: como um rapaz com cifose tão avançada fica bom de repente? Médicos incrédulos pediram novos exames. João, sem medo, submeteu-se, e os resultados deixaram os profissionais sem palavras. A coluna, antes curvada em um ângulo alarmante, agora estava alinhada. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles. João sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus Cristo. Sua mãe, ao ver os papéis, caiu de joelhos em casa e agradeceu: Senhor, tu não só curaste meu filho, mas deixa a ele uma prova para que muitos creiam. E assim foi. Jovens que antes duvidavam começaram a buscar a Deus. Um deles, que vivia no mundo, ao ver a transformação de João, disse: se Deus faz isso, quero servi-lo também. E ali, na simplicidade de um testemunho, almas foram ganhas para o reino. As noites de oração na congregação ficaram mais intensas. Irmãos que antes oravam com rotina agora clamavam com fervor, lembrando-se de que o mesmo Deus que endireitou João poderia operar em suas vidas. Uma irmã, que há anos pedia pela conversão do marido, recebeu a notícia de que ele, após ouvir o relato, havia se ajoelhado em casa e aceitado a Cristo. Glória a Deus, ela exclamou no culto seguinte. O Senhor não só cura o corpo, mas alcança o coração. João, agora mais firme na fé, começou a participar dos cultos de doutrina, aprendendo que a cura era apenas o início. Deus não me livrou da cifose para eu viver como antes, dizia ele aos irmãos. Ele me deu uma nova vida para que eu o sirva com mais amor. E assim, cada dia era uma oportunidade de crescer, de orar mais, de estudar a palavra e de ajudar outros que ainda sofriam. Um dia, um casal chegou à igreja com um filho pequeno que nasceu com problemas nos ossos. A mãe, desesperada, pediu: irmãos, orem por ele. Os médicos dizem que não há esperança. João, lembrando-se de sua própria história, aproximou-se e com lágrimas disse: irmã, se Deus fez por mim, ele pode fazer por seu filho. Vamos orar. E ali, entre choros e súplicas, eles clamaram juntos. Não houve cura instantânea naquela hora.
mas a paz que encheu o coração daqueles pais foi tão real que eles saíram da igreja dizendo: agora sabemos que Deus ouve. Vamos confiar nele. Semanas depois, o menino começou a mostrar melhoras. Os ossos antes frágeis começaram a se fortalecer. Os médicos, surpresos, disseram: isso não é comum. Mas o casal sabia, não era comum para os homens, mas para Deus, tudo é possível. E assim, mais uma família se uniu à congregação, não por palavras, mas por obras, obras que só o Senhor poderia realizar. João, agora com mais responsabilidade, passou a visitar os enfermos, levando não só orações, mas a certeza de que Deus não esquece dos seus. Uma irmã, acamada há anos, ao vê-lo entrar em seu quarto, sorriu: eu já ouvi falar de você. Deus te usou de maneira especial. João, humilde, respondeu: não fui eu, irmã. Foi ele. E vai fazer o mesmo por você. E ali, com fé simples, eles oraram. Não houve milagre imediato, mas a irmã, pela primeira vez em meses, sentiu forças para se sentar na cama. É o início, disse João. Deus está trabalhando. E assim a obra continuou. Não com alarde, não com propagandas, mas com vidas transformadas. Porque na congregação cristã no Brasil, o poder não está em métodos, mas no Deus que responde à fé. João, que um dia entrou na igreja curvado pelo peso da doença, agora andava ereto, não só no corpo, mas na alma. E sua história, como tantas outras, prova que onde a fé é verdadeira, Deus age. Não por merecimento, mas por amor. Não por obras, mas por graça. E a obra maravilhosa continua, porque Deus é fiel. Sempre. O jovem que outrora carregava o fardo da cifose não apenas viu seu corpo se endireitar, mas também seu coração se encher de um propósito que só o Senhor poderia dar. Cada manhã, ao acordar, ele olhava para o espelho e via não apenas a transformação física, mas a mão de Deus esculpindo sua vida. Senhor, eu não merecia isso, murmura ele em oração, ajoelhado ao lado da cama. Mas tu, na tua misericórdia, me levantaste. Agora, usa-me para levantar outros. E Deus ouviu. Não demorou para que João sentisse no íntimo o chamado para servir de maneira mais profunda. Um dia, enquanto lia a palavra, seus olhos pararam em Isaías 42:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqueles versos pareciam escritos apenas para ele. Fechou a Bíblia, fechou os olhos e disse: aqui estou, Senhor. Envia-me. Os primeiros a sentir o impacto dessa entrega foram os jovens da congregação. Muitos deles, embora criados no Evangelho, lutavam com dúvidas com o peso das tentações do mundo, com a sensação de que suas orações não eram ouvidas. João, que conhecia bem a dor da espera, começou a se reunir com eles após os cultos. Não com sermões longos, mas com testemunhos simples. Eu também já achei que Deus tinha me esquecido, confessava. Mas Ele estava trabalhando quando eu não via. E hoje, olhem para mim, não sou mais o mesmo. Um deles chamava-se Lucas, um rapaz de 17 anos que há meses carregava um fardo invisível, a depressão. Suas noites eram de choro, seus dias de silêncios longos. Os pais, embora orassem por ele, não sabiam como alcançá-lo. Até que certa tarde, João o encontrou sentado sozinho nos fundos da igreja, olhando para o chão. Sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Depois de um tempo perguntou: irmão, você já tentou entregar isso para Jesus? Lucas levantou os olhos molhados. Já orei tanto, e nada muda. João colocou a mão no ombro dele. Eu também orei assim. Mas sabe quando Deus respondeu? Quando eu parei de pedir e comecei a confiar. Não é sobre a gente merecer, é sobre ele ser bom. Naquela noite, Lucas foi para casa e pela primeira vez em meses abriu a Bíblia. Leu Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E ali, sozinho em seu quarto, começou a chorar de um jeito diferente. Não de desespero, mas de alívio. Porque pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Enquanto isso, a família do menino que fora curado da cifose não parava de testemunhar. A mãe, que antes vivia em constante angústia, agora ia de casa em casa contando como Deus havia mudado sua história. Não foi medicina, não foi sorte, dizia ela com os olhos brilhando. Foi Jesus. Só Ele pode fazer o que fez por meu filho. Um dia, ela visitou uma vizinha que há anos sofria de dores nas costas, tão intensas que mal conseguia se mover. A mulher, cética, ouviu o testemunho com descrença. Se Deus é tão poderoso, por que não me cura? Perguntou amargurada. A irmã não discutiu. Apenas respondeu: vamos orar. Não por um milagre, mas para que você sinta a presença dele. Porque às vezes a cura demora, mas a paz, ele dá na hora. E oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas. E algo aconteceu. A dor não sumiu de imediato, mas a vizinha sentiu um calor no peito,
uma certeza de que não estava abandonada. Na semana seguinte, ela apareceu na igreja. Não para pedir cura, mas para agradecer. Pela primeira vez em anos dormi em paz, disse abraçando a irmã. Isso já é milagre. João, agora mais envolvido no trabalho da igreja, passou a acompanhar os obreiros nas visitas aos enfermos. Em uma dessas visitas conheceu o irmão Antônio, um homem de quase 70 anos, acamado após um derrame. Sua filha, que cuidava dele, estava exausta. Pai, o senhor nem consegue falar mais, chorava ela. Por que Deus não o leva logo? Antônio, embora com dificuldade, moveu os lábios. João se aproximou e ouviu um sussurro. Não quero ir sem agradecer. Aquilo tocou fundo em João. Ele segurou a mão do irmão e começou a orar. Senhor, se é tua vontade, restaura este servo. Mas se não for, dá a ele forças para te louvar até o último suspiro. Porque a vida não é só saúde, é adoração. Nos dias seguintes, Antônio começou a mostrar sinais de melhora. Primeiro, um movimento nos dedos. Depois, um murmúrio mais claro. Até que numa manhã, ele conseguiu sentar na cama e com voz trêmula, entoou um hino. Louvai ao Senhor, todos os povos. Sua filha chorava, não mais de desespero, mas de gratidão. Meu pai voltou, dizia. Não como era antes, mas melhor, com mais fé. A obra de Deus não se limitava aos milagres físicos. Havia corações sendo transformados de maneiras que só ele via. Como o caso de Maria, uma irmã que há anos carregava rancor de uma ofensa antiga dentro da própria congregação. Ela vinha aos cultos, cantava os hinos, mas seu coração estava fechado. Até que num domingo, enquanto João testemunhava sobre o perdão, ela sentiu algo se quebrar dentro de si. Após o culto, procurou a irmã que lhe havia magoado anos antes. Me perdoa, disse, com a voz embargada. Eu guardei isso por tanto tempo, e só agora vejo que estava me destruindo. A outra irmã, surpresa, a abraçou. Eu já tinha te perdoado há muito tempo, respondeu. Só estava esperando você se libertar. Aquilo foi como um peso tirado das costas. Maria começou a sorrir de novo, a servir com alegria. Pensei que o perdão fosse para os outros, confessava depois. Mas era para mim. E assim, a igreja crescia. Não em números, mas em amor. Não em fama, mas em fé. João, que antes era apenas um jovem doente, agora era um instrumento nas mãos do Senhor. Mas ele nunca esquecia de onde viera. Toda vez que via alguém sofrendo, se lembrava de suas próprias lágrimas e orava. Senhor, como tu me tiraste da lama, tira também este teu filho. Certa noite, depois de um culto, um casal o procurou. Traziam consigo um bebê de poucos meses, nascido com uma doença rara que os médicos não sabiam tratar. Irmão João, ouvimos falar de você, disse o pai, com os olhos cheios d'água. O senhor acha que Deus pode curar nosso filho? João olhou para aquele rostinho frágil e sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem a dor da espera, mas também conhecia a fidelidade de Deus. Pegou o bebê nos braços, fechou os olhos e orou. Pai Celestial, tu que formaste este pequenino no ventre, que conheces cada fio de cabelo da sua cabeça, temos fé que tu tens um plano para ele. Não pedimos por merecimento, mas por tua misericórdia. Se for tua vontade, restaura esta criança. E se não for, dá força a estes pais para te glorificarem em meio à prova. O casal saiu dali com uma paz que não entendiam. Não havia resposta imediata, mas havia uma certeza: eles não estavam sozinhos. Dias depois, João recebeu uma ligação. Era o pai do bebê, a voz embargada. Irmão, os médicos não entendem. Os exames do nosso filho estão normais. Normais. Eles disseram que é impossível, mas nós sabemos que foi Deus. João sorriu, mas não se surpreendeu, porque ele já tinha visto o impossível acontecer em sua própria vida. Aleluia, disse simplesmente. Deus é bom. E assim, mais uma história se juntava às muitas que só a congregação cristã no Brasil podia contar. Não porque fosse diferente das outras igrejas, mas porque ali a fé era simples, o evangelho era puro, e Deus agia como sempre agiu, com poder, com amor, sem alarde. Porque a obra Maravilhosas não é feita de milagres isolados, mas de vidas que dia após dia, escolhem confiar. E Deus, que é fiel, nunca decepciona quem nele espera. E a obra continua. Sempre. O menino que fora curado cresceu forte, e seus pais, gratos, não se esqueceram da promessa feita naquela noite de oração. Toda semana, eles o levavam aos cultos, ensinando-o desde cedo a dobrar os joelhos e agradecer. A criança, agora com 5 anos, já sabia de cor os hinos da harpa cristã e com sua vozinha fina, cantava com tanta convicção que muitos irmãos se emocionavam. Este é o menino do milagre, cochichavam alguns, mas os pais sempre corrigiam. Não, irmãos. Este é o menino da misericórdia de Deus.
Porque eles sabiam que a cura não era um troféu, mas um testemunho vivo de que o Senhor ouve os que clamam a Ele em espírito e em verdade. João, o irmão que orara por ele, continuava sua jornada de visita às famílias. Não era um trabalho fácil. Muitas vezes chegava em casas onde a dor parecia maior que a fé. Mas ele não desistia. Lembrava-se das palavras do Senhor Jesus: "Eu estarei convosco todos os dias." E isso lhe bastava. Uma tarde, enquanto caminhava por um bairro humilde, avistou um jovem encurvado, arrastando os pés como se carregasse um peso invisível. O rapaz, de uns 20 anos, tinha as costas tão arqueadas que quase formavam um círculo. João sentiu o coração pesar. Aproximou-se com cuidado, sem pressa, como quem não quer assustar um animal ferido. "Boa tarde, meu irmão", cumprimentou com voz calma. "Posso sentar aqui ao seu lado?" O jovem, desconfiado, apenas assentiu com a cabeça, sem olhar nos olhos. João sentou-se no muro baixo de uma casa, esperando. O silêncio se estendeu, mas ele não tinha pressa. Sabia que, às vezes, a dor precisa de espaço antes de ser compartilhada. Depois de alguns minutos, o rapaz falou à voz rouca de tanto guardar mágoas: "O senhor é daqueles que vem falar de Deus? Porque eu já ouvi muito. E nada mudou." João não se abalou. "Eu também já pensei assim", respondeu. "Até o dia em que entendi que Deus não muda as coisas só para nos agradar. Ele muda nós para nos aproximar dele. E isso, meu irmão, faz toda a diferença." O jovem, cujo nome era Mateus, finalmente olhou para João. Seus olhos estavam cheios de lágrimas não choradas. "O senhor não sabe como é", murmurou. "Eu nasci assim. Os médicos disseram que é cifose congênita. Minha mãe chorou quando me viu pela primeira vez. Meu pai, ele até tentou, mas não aguentou. Foi embora quando eu tinha 7 anos. E eu só quero ser normal. Só isso. Mas parece que Deus não se importa." João escutou cada palavra sem interromper. Depois colocou a mão no ombro curvado do rapaz e disse: "Deus se importa sim. Tanto que ele deixou seu filho morrer por você. Não para tirar sua dor agora, necessariamente, mas para te dar força para carregá-la. E se for da sua vontade, para te curar. Mas primeiro, ele quer seu coração." Mateus abaixou a cabeça. "Eu já não tenho mais fé", confessou. "Então peça a ele que te dê", respondeu João. "Porque até a fé é dom dele." Naquela noite, Mateus compareceu ao culto pela primeira vez. Não foi fácil. Muitas pessoas olhavam para ele com pena, outras com curiosidade. Mas alguns irmãos, especialmente os mais velhos, aproximaram-se com um sorriso sincero. Um deles, o irmão Antônio, um homem de mãos calejadas e voz firme, sentou-se ao seu lado e disse: "Filho, a igreja não é um lugar para perfeitos. É um lugar para os que precisam de Deus. E todos nós precisamos." Mateus não sabia o que sentir. A música, os cânticos, as orações, tudo era novo para ele. Mas quando o irmão que presidia o culto leu as palavras de Isaías 42:29, "Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor", algo dentro dele estremeceu. Não foi um milagre instantâneo. Não houve um estalo, nem uma voz do céu. Mas pela primeira vez em anos, Mateus sentiu uma pequena chama acender em seu peito. Uma esperança tímida, quase imperceptível, mas real. Nos dias seguintes, João continuou visitando-o. Levava a Bíblia e lia passagens que falavam do cuidado de Deus. Mateus ouvia em silêncio, mas às vezes fazia perguntas difíceis. Por que Deus permite que as pessoas sofram? Por que Ele não me curou quando eu era criança? João não tinha respostas prontas, mas respondia com a verdade que conhecia: "Não sei, meu irmão. Mas sei que Deus não erra. E sei que mesmo quando não entendemos, Ele está conosco. Como está escrito: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Ponto. Pouco a pouco, Mateus começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não falava muito, mas sua presença já era um testemunho. Até que numa tarde de sábado, depois de um culto de oração, ele se aproximou de João com os olhos brilhando. "Irmão, eu quero ser batizado", disse, a voz firme pela primeira vez. João sorriu, mas não se surpreendeu, porque ele já tinha visto isso antes. Quando uma alma sedenta encontra água viva, não há força que a impeça de beber. O dia do batismo chegou. O tanque estava preparado, e a congregação reunida cantava hinos de gratidão. Mateus, vestindo a túnica branca, desceu os degraus com dificuldade, mas com uma determinação que comovia todos. João, que o batizaria, olhou para ele e perguntou, como era de costume: "Meu irmão, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus?" "Sim, eu creio", respondeu Mateus, a voz clara apesar da emoção. "Você crê que ele morreu por seus pecados e ressuscitou para sua justificação?" "Sim, eu creio." "E você se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu único Salvador?"
Sim, irmão, com todo o meu coração. João então o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Mateus emergiu da água, seus olhos estavam fechados, e lágrimas escorriam por seu rosto. Não era a dor que o fazia chorar, era a paz. Uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Os irmãos o abraçaram, uns após outros, dando-lhe as boas-vindas à família de Deus. Alguns choravam com ele. Outros sorriam, agradecidos por mais uma alma resgatada. E Mateus, pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a algum lugar, não porque sua coluna estava reta. Ela ainda não estava, mas porque seu coração agora estava em Deus. As semanas passaram, e Mateus continuou firme. Orava todos os dias, lia a Bíblia com fome, e participava dos cultos com alegria. Mas uma coisa ainda o incomodava, sua condição física. Não que ele já não aceitasse, mas às vezes, em momentos de fraqueza, a pergunta voltava: por que eu, Senhor? Até que numa noite de oração em sua casa, Mateus se ajoelhou e derramou seu coração diante de Deus. Não pediu cura. Não exigiu nada. Apenas disse: Senhor, se for da tua vontade, usa minha vida. Mesmo assim, mesmo do jeito que eu sou. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto orava, Mateus sentiu um calor estranho percorrer suas costas. Não era dor. Não era alívio. Era como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em seu corpo. Ele ficou parado, sem ousar se mover, até que lentamente endireitou as costas. E pela primeira vez em sua vida sentiu-se ereto. Completamente ereto. Seus joelhos tremeram. Ele abriu os olhos, incrédulo, e tocou suas costas. Não havia mais a curva. Não havia mais o peso. Só uma coluna reta forte, como se nunca tivesse sido diferente. Mateus caiu de joelhos novamente, mas desta vez não por dor, e sim por adoração. Senhor, exclamou, a voz quebrada. Por quê? Por que agora? E no silêncio de seu quarto, ele ouviu no coração a resposta que já conhecia: porque agora você estava pronto para me glorificar. No domingo seguinte, Mateus entrou na igreja e todos os irmãos se viraram para olhá-lo. Alguns não o reconheceram de início. Outros sim, e seus olhos se encheram de lágrimas. João, que presidia o culto, sorriu ao vê-lo e, sem dizer uma palavra, levantou as mãos para louvar a Deus. Quando chegou a hora dos testemunhos, Mateus se levantou. Não tinha planejado falar, mas as palavras jorraram como um rio. Irmãos, começou a voz trêmula, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Não porque Ele me curou, embora eu lhe seja eternamente grato por isso, mas porque Ele me amou quando eu ainda estava quebrado. Ele me aceitou quando eu não tinha nada para oferecer. E hoje, se estou de pé, não é pelo milagre em meu corpo, mas pelo milagre em minha alma. A congregação ouviu em silêncio, muitos chorando. Depois, como um só corpo, levantaram-se e cantaram o hino 21 da harpa cristã: Louvor a ti, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado. És meu Salvador e minha luz, meu refúgio amado. E Mateus cantou com eles, mais alto que nunca, porque agora sua voz não era só de gratidão, mas de vitória. Não a vitória sobre a doença, mas a vitória da fé. A vitória de quem aprendeu que nas mãos de Deus, até as cicatrizes se tornam testemunhos. Anos se passaram. Mateus cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Casou-se com uma irmã da congregação, uma jovem de coração terno que o amava não pelo que ele era, mas pelo que Deus tinha feito nele. Tiveram filhos e Mateus, todas as noites, os ensinou a orar, contando-lhes como Deus o havia encontrado curvado e o levantara não só de corpo, mas de alma. João, já mais velho, ainda visitava as famílias, agora com Mateus ao seu lado. Juntos, eles levavam a mensagem de esperança aos que sofriam, não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem tinha experimentado o poder de Deus. Certa vez, enquanto oravam por um homem doente, o filho mais novo de Mateus, de apenas 8 anos, perguntou: Pai, por que Deus cura algumas pessoas e outras não? Mateus sorriu e pousou a mão na cabeça do menino. Filho, Deus sabe o que é melhor para cada um. Às vezes, a cura que Ele dá não é a que pedimos, mas é sempre a que precisamos. O importante não é se somos curados ou não, é se estamos nas mãos dele. O menino pensou por um momento e então disse: Então, pai, mesmo que eu fique doente um dia, Deus vai estar comigo? Sim, meu filho, respondeu Mateus com os olhos brilhando. Mesmo que fiques doente, mesmo que fiques triste, mesmo que não entendas, Deus nunca te deixará. Nunca. E assim a obra continuava. Não porque os milagres fossem frequentes, mas porque a fidelidade de Deus era constante. Não porque as provas desapareciam, mas porque a graça era suficiente. E na congregação cristã no Brasil, a cada dia, mais vidas eram transformadas, não pelo barulho, não pelo espetáculo, mas pela simples, profunda e eterna verdade de que Deus ama, Deus ouve, e Deus age.
Porque a obra Maravilhosas não é feita de momentos isolados. É feita de vidas que, dia após dia, escolhem confiar. E Deus, que é fiel, nunca decepciona quem nele espera. E a obra continua. Sempre.